Todos sejam bem-vindos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Abra sua Bíblia comigo em São Marcos capítulo 4, versículo de número 35 a seguir. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Certa feita, os discípulos de Jesus se depararam ou começaram a enfrentar uma tempestade que se levantou quando eles estavam ali remando em alto mar, naquele lago. Interessante. Então observa, uma grande tempestade, o vento começou a soprar e uma tempestade se levantou, se opondo, veio com tudo, com muita fúria. E o discípulo começa a enfrentar ali esse grande vexame, uma grande luta, tá certo? E o que me chama a atenção é que os discípulos estão enfrentando tudo isso por ter obedecido o Senhor Jesus, porque Jesus, no versículo de número 35, meus irmãos, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos entrarem no barco. Entra no barco, passemos para outra banda, para outra margem. Então os discípulos obedeceram a palavra de Jesus e esta obediência, eles agora, por causa dessa obediência, eles estão agora numa grande tempestade. Mas o que me chama a atenção também, em segundo lugar, é que Jesus não te coloca em uma missão sem que ele esteja nela. Jesus não te coloca em uma responsabilidade, Jesus não te coloca em uma missão sem que ele esteja presente nesta missão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é confortante, isso é fortalecedor, renovador, isso é tremendo. Quem sabe você está enfrentando uma tempestade e você fica caçando: meu Deus, o que eu fiz demais? Talvez essa tempestade que você está enfrentando é exatamente por obediência, por ter obedecido a voz do Senhor. Mas se você está enfrentando essa tempestade e você se vê no centro da vontade de Deus, em obediência à palavra do Senhor, acalma o teu coração. Porque Jesus não te coloca em nenhum lugar, Jesus não te coloca em nenhum lugar sem que Ele esteja presente nela. Se regozija por estar cumprindo a palavra de Deus, está cumprindo uma ordem de Deus, por estar cumprindo uma missão que ao Senhor foi lhe dado. Tá bom? Jesus então estava com o seu discípulo. Ele prometeu, meus irmãos, na palavra do Senhor, no último capítulo de São Mateus, ele falou que estaria conosco, estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Então você está observando que a obediência também nos leva a enfrentar tempestade? Curioso, porque em Jonas, o profeta Jonas enfrentou uma grande tempestade, ao contrário do discípulo. Ele enfrentou uma grande tempestade por desobediência. Ele desobedece à ordem de Deus de ir até Nínive. Ele foge, desobedece. E esta desobediência levou ele a enfrentar uma grande tempestade. A diferença é que Jonas foi lançado. Jonas foi parar no ventre de uma baleia, um lugar em que se sentia no inferno. E os discípulos não. Os discípulos se apavoraram, ficaram com medo,
até ter a correta percepção do que Jesus representava, estando presente com eles ali naquele barco. Ô glória! Sinta a presença de Deus, sinta Jesus aí pertinho de você, sinta Jesus no barco. O nosso problema é que quando as tempestades se levantam, a gente, em muitas vezes, deixamos de olhar para Jesus, deixamos de perceber Jesus, deixamos de sentir Jesus. A gente começa a olhar tanto para a tempestade que esquecemos de olhar, perceber que Jesus está conosco. Amados, em terceiro lugar, o que me chama a atenção também nesse texto, o discípulo tinha duas garantias que ia chegar do outro lado. Primeiro, a presença de Jesus dentro do barco e a própria palavra de Jesus. Amém? Vai tomando posse aí em nome de Jesus. Garantia. A palavra de Deus e a própria presença de Deus é a nossa garantia de vitória. Em quarto lugar, meus irmãos, o que me chama a atenção é que, mesmo Jesus estando com os discípulos, não tornaram os discípulos isentos de enfrentar tempestades. Então, isso quer dizer que a tempestade nem sempre significa a ausência de Deus em nossa vida. Eu sei que quando a tempestade se levanta, o inimigo, o nosso adversário, uma das primeiras coisas, ou uma das coisas que ele começa a lançar contra a nossa vida é a dúvida, a incredulidade. Onde está Deus na sua vida? Onde está a palavra do Senhor? Mas você precisa lembrar que a presença de tempestade nem sempre significa a ausência de Deus. Está pegando? Aleluia! Glória a Deus! 4 lições até aqui já para nós. E aí, meus irmãos? Os irmãos acompanhou a leitura do texto. Os irmãos vão ver que estas 4 lições é tão forte, verdadeira, que o discípulo, com tudo que eles enfrentaram, eles conseguiram chegar do outro lado. Eles conseguiram pisar em terras, eles conseguiram chegar, atravessar, aquela tempestade. Eles chegaram do outro lado, porque Jesus repreendeu aquela tempestade. Jesus repreendeu o vento e tudo se fez em bonança. Então, olha que maravilha, quando nós estamos em obediência, quando Cristo está conosco, quando nós estamos cumprindo a missão que Deus nos deu para cumprir, certamente chegaremos do outro lado. Não sei o que você está atravessando agora, mas acalma o teu coração. Você tem garantia que vai chegar do outro lado, na presença de Deus, na presença de Deus e com a presença de Deus, nós temos garantia. Nós vamos atravessar. Tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa neste momento, alguém que está enfrentando tempestade, alguém que está enfrentando lutas e tribulações. Compartilhe esta palavra aí. Na presença de Deus, temos garantia de que vamos chegar do outro lado. Seja confortado por esta palavra. Seja renovado, fortalecido. Veja Deus nesta palavra. Sinta Deus dentro do seu barco, dentro desta situação. Sinta a presença de Deus te abraçando aí agora, curando a sua alma, curando os seus traumas, os seus medos, as suas angústias. Sinta Deus te libertando agora do desespero em nome de Jesus. Deus não te coloca em nenhum lugar sem que Ele não esteja presente. Amém? Você vai vencer em nome de Jesus. Eu sinto de Deus está trazendo esta palavra aqui nesta noite. Eu sei que alguém que está afastado do Evangelho está me ouvindo e vai ouvir depois esta palavra. Será que alguns ventos que você tem enfrentado não é Deus te chamando para a presença dEle, não é Deus te despertando? É Deus mostrando para você, filho, filha, estou de braços abertos, estou te aguardando. Antes que você pereça, eu estou te despertando. Com esta situação, estou te despertando, volte para a minha presença.
porque só na presença de Deus você tem garantia de que vai atravessar, que vai vencer, que vai chegar no outro lado com o hino da vitória. E você que já ouviu o Evangelho e ainda não se entregou a sua vida a Cristo, não confessou Cristo como teu Salvador, faça isso agora mesmo. Se entregue ao Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor. Jesus diz em João 14,6: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é o único acesso e Ele é suficiente e único para te levar a Deus. Então confesse a Cristo como teu Salvador e agora em teu coração creia que Deus o ressuscitou dos mortos e você será salvo. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. São os nossos pecados que em muitos casos nos leva a enfrentar tanto vento. E o pior, às vezes o nosso pecado faz outras pessoas também sentir o vento, sofrer com os ventos de lutas e problemas. Então, se arrependa agora. Se volte ao Senhor. Perceba, tenha a convicção dos seus pecados. Mas se você sentir mesmo um arrependimento e confessar a Cristo, o bom da história é que Cristo está pronto para te perdoar e mudar a sua história. Jesus perdoa, Jesus te purifica, Jesus limpa a sua consciência, Jesus lança no fundo do mar todo o seu passado e escreve uma nova história a partir de hoje. Talvez a família, as pessoas tinham sentido o impacto do vento, mas agora vai ser abençoado através da presença de Deus na sua vida. Então, se entregue a Cristo em nome de Jesus. Amém?